Boa noite a todos. Que o divino amigo possa estar em nossos corações por mais essa noite, nos iluminando e abençoando a cada um de nós. Antes de iniciar o capítulo de hoje, que é o capítulo 6, o jugo leve, gostaria muito de agradecer ao nosso coral pela belíssima música de Francisco de Assis, a qual mexe profundamente com os nossos corações, nos elevando àquele homem inigualável, à semelhança de Jesus, na sua humildade e na caridade. Vamos relembrar uma história sobre a mulher samaritana. O porquê existia uma rivalidade entre os povos do reino de Judá e do reino de Israel. Porque o samaritano era visto pelos seus irmãos hebreus ou judeus como uma raça desprezível, donde iniciara toda essa mágoa, essa dificuldade entre raças irmãs. Nós vamos então voltar ao passado, em uma época onde o rei Salomão tinha todo o reino de Israel comandado por si. De repente, quando ele desencarna, as 12 tribos de Israel são divididas em 2 reinos. O reino do norte ficava com o reino de Israel e teria 10 tribos. 2 tribos ficariam no reino de Judá, ao sul. Então, esses povos mantinham-se uma certa rivalidade, mas ainda pequena, que cresceu quando o reino de Israel foi invadido por Sargão II, o rei dos assírios. Ele invade, captura aquele povo de Israel, subjuga eles, fazendo com que eles aprendessem a cultura, o paganismo, fazendo a miscigenação das raças, obrigando o casamento entre as mulheres do povo hebreu com o povo sírio, para miscigenar a raça, enfraquecendo politicamente, de tal maneira que ele pudesse perder o sentido político, nacionalista. Era uma estratégia do povo assírio, então. Logo mais, o reino de Judá foi invadido por Nabucodonosor, que escravizou todo o seu povo, mas o reino de Judá permaneceu unido, ainda acreditando em um só Deus. Quando Ciro, o persa, libertou o povo, e eles voltaram para as origens, eles nunca mais foram os mesmos. O ódio tomou conta de todos eles. Porque criaram uma rivalidade, porque a capital do reino de Judá era Jerusalém, a cidade santa para os hebreus. Mas como a capital do reino de Israel era Samaria, eles fizeram um templo religioso para que eles cultuassem o templo deles. E começaram a trazer culturas pagãs dos assírios para dentro do templo. Então eles falavam que eles eram infiéis. Eles não tinham fidelidade às leis mosaicas como o povo de Judá tinha. Então quando o povo de Jerusalém olhava para os samaritanos, era com desprezo. Porque não eram fiéis. Então eles tinham esse pensamento e começou-se uma rivalidade. A rivalidade era tão grande, porque tinha o rei Judá, a Samaria, e mais ao norte, a Galileia. Para passar do reino de Judá para a Galileia, tinha que passar pela Samaria. Mas a ignorância era tão grande, a rivalidade era tão grande, que eles atravessavam o rio Jordão, entravam pela Pérea, por Decápolis, e lá em cima eles entravam na Galileia. De tanta raiva que tinha em rivalidade. Então Jesus, contrariando, ele vai até a Samaria. Chegando a Samaria, ele vai até uma região que fica entre 2 grandes montes. O monte de Garazim e o monte de Ebal. Ali tinha um grande vale, onde tinha as cidades antigas de Siquém, ou Sicar, que agora é Naplusa, a cidade atual. Ali foi construído o poço de Jacó, onde todos os povos
daquela região se beneficiava com aquela água, mas já era território da Samaria. E Jesus sentou à beira do poço, enquanto os seus discípulos iam buscar alimento, porque eles estavam cansados, e Jesus observou que uma mulher vinha à sexta hora, ao meio-dia, buscar água, sozinha. E Jesus observou, porque naquela época, as mulheres iam nas primeiras horas da manhã buscar água, porque ao meio-dia estava muito sol, muito quente. Então elas estavam nos afazeres da casa. Mas por que aquela mulher estava ali, numa hora solitária, buscando aquela água? Porque ela era considerada uma mulher impura, de má vida, pelos relacionamentos desajustados que ela tivera. E Jesus puxa assunto com ela e fala, dai-me de beber. E a mulher pensa com ela, com raiva, este judeu, falando comigo que sou samaritana, me pedindo água, não sabe ele que é proibido por lei um homem dirigir a palavra a uma mulher ou às suas filhas na rua? Os homens não poderiam conversar com mulheres que não fossem da sua família na rua. E ela fica magoada. E ele fala, dai-me de beber. E ela fala, mas mestre, ou senhor, por que não pegas a água? Não tem como? E ela explica então a ele. Ele explica melhor a ela. Que ele precisava da água viva para que matasse a sede. Que todo aquele que bebesse daquela água do poço, tornaria a ter sede. Mas aquele que bebesse da água viva que ele trazia, nunca mais sentiria sede. Então ela achou, pegando no pé da letra, ela falou assim, então se eu beber dessa água que ele está prometendo, eu nunca mais tenho que vir aqui pegar água no poço. Ela pensou materialmente. E Jesus explica para ela então, onde está seu marido? Ela abaixa a cabeça e uma lágrima corre no rosto dela. Ela fala, Senhor, não tenho marido. E Jesus fala para ela, não tens marido, mas já teve 5 outros casamentos. E o marido que tens hoje não é seu. E ela assusta, fala, como ele pode saber da minha vida? Como ele conhece? Ele é o Messias então. Ele é um profeta. E aí Jesus explica para ela que todo aquele que bebesse da água do conhecimento, do seu evangelho, nunca mais sentiria a sede das aflições. E aquela mulher sai encantada porque ela era sequiosa, sedenta de amor. Então ela saíra de vários casamentos que nunca teve o êxito que ela esperava. E ela vivia em sofrimento, na busca incessante do amor que matasse a sede que ela sentia. Mas quando Jesus trouxe a palavra dela para ela, mostrando que ele era um profeta, e que o seu evangelho era a água que mataria a sede dela eternamente, aquela mulher se comove. E sai entre os outros cidadãos da Samaria, pregando e falando do Cristo. E todos os outros homens vieram ter com ele e beber da água viva. A água do evangelho. Então, em cima dessa história, nós vamos entrar no jugo leve. Primeira coisa, o que é jugo? Não julgo, é jugo. O que é jugo? É uma canga. Antigamente, os romanos utilizavam de uma madeira que colocava nos braços e algemava os braços das pessoas para que aqueles que eram capturados não pudessem fugir. Eles estavam presos de tal maneira e subjugados que eles desfilavam com os prisioneiros na frente depois que eles tinham conquistado aqueles homens. Então o jugo era algo pesado, que aniquilava as forças. Então Jesus fala que o jugo dele é leve. Que ele traria o jugo como o evangelho. E por que era leve? Porque tiraria das nossas costas o peso do sofrimento. Mas quem especialmente Jesus dirigia a palavra quando ele falava, vinde a mim todos vós que sofreis? Quem eram essas pessoas que ele dirigia essa palavra? Quem eram as pessoas que ele estava convocando, o vinde a mim? Eram todos aqueles que sofriam de aflições. Todos os tipos de aflições, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas financeiras. Era todos aqueles aflitos que eles estavam naquele momento buscando
os seus corações que estavam em frangalhos. Ele estava ali oferecendo àquelas pessoas que entendessem as suas palavras para que a seu karma, a sua dificuldade fosse atenuado, fosse minimizado. Porque Jesus promete o alívio e não a cura? Porque ele fala, vos aliviarei. Ele não fala que vai curar, ele não fala que vai tirar a dor, ele não fala que aquelas pessoas ali nunca mais sentirão problemas. Ele fala que eu vos aliviarei. Porque nós sabemos que depende muito de cada um de nós. A nossa reforma moral, a nossa conduta. Que nenhuma pessoa pode retirar aquilo que com as nossas próprias mãos, no decorrer de várias existências, nós buscamos equivocadamente. Os erros do passado nos escravizam hoje, porque somos escravos do passado, porque ainda estamos ligados a débitos do passado para reabilitarmos, mas somos senhores do amanhã. Estamos hoje escrevendo a nossa próxima encarnação. Como será a minha próxima encarnação? Veja como está procedendo nesta de hoje. A espiritualidade nos lega o que é necessário a cada um de nós. André Luiz, no livro Missionários da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nos traz a história dos completistas, que são todos aqueles espíritos que vieram à Terra e cumpriram as suas missões, desde que sejam grandes ou pequenas, mas completaram as suas missões. E estes espíritos, quando saem daqui, na categoria de completistas, eles pedem a próxima reencarnação, porque eles ganham o direito de escolher a próxima reencarnação, como eles gostariam. Eles pedem para que geralmente venham sem recursos financeiros, desprovidos de beleza, porque a beleza atrai a nossa vaidade e atrai a cobiça. E ao mesmo tempo o dinheiro nos ilude com os prazeres transitórios. E muitos são os espíritos que pedem então, olha só, eles têm o direito de pedir. E eles pedem para que eles venham na dificuldade financeira e com poucos recursos de beleza. Por que isso? Para que a missão seja o foco principal, para que não haja outras distrações. Será que fosse dado a nós escolher a próxima encarnação? Será que nós escolheríamos nascer pobres, com falta de recursos de beleza? Será que nós escolheríamos? Mas veja como nós pensamos no hoje. Ah, como eu queria ser belo, como eu queria ser rico. Esses espíritos que pensam no amanhã, eles pensam diferentemente da grande maioria, eles pensam na imortalidade do seu espírito, nas missões que eles vêm à Terra, como fiéis trabalhadores do Mestre Jesus, levando a bandeira da caridade, dos exemplos, para que possa, através dos exemplos, converter as multidões, fazer com que as pessoas busquem o Mestre Jesus. Aí está a diferença de espíritos evoluídos, que compreenderam as essências do Mestre. O que devemos entender pela expressão repouso das vossas almas? Quando Jesus nos chama que Ele trará ou dará o repouso às nossas almas, geralmente nós pensamos num local aconchegante para descansar na ociosidade. Mas o repouso é o alívio, é o consolo. As nossas almas repousarão com o Cristo na consolação, no alívio, na retirada de uma carga. Quantos somos nós que antes de conhecer a doutrina espírita, quando morria um ente querido nosso, nós entendíamos que era o fim, a separação eterna. Todo o conhecimento intelectual nosso, todos os nossos estudos, acabaria ali com a morte. Há pessoas que nós amamos, nunca mais nós poderíamos vê-la, porque morreu, acabou. E isso traria tortura e sofrimento a todos os corações. Todos aqueles que perdiam seus entes amados, ficavam desesperados.
Então o repouso das almas, o consolo que Jesus oferecia era a compreensão do seu evangelho. Que todos aqueles que compreendiam o evangelho de Jesus eram consolados. As suas dores, as incertezas, as inseguranças, todas elas eram aliviadas. Milhares de almas sofriam de doenças atrozes naquela época, sem ter atendimento médico. E eles eram escorraçados na sociedade. Os leprosos tinham o próprio vale, onde era o vale dos imundos. Todos aqueles que eram leprosos, que tinham a hanseníase, hoje a nossa hanseníase, tinham que andar com sinetas, mostrando que estavam vindo, para que os outros afastassem. E aquele que não andasse com a sineta, era morto, porque descumpria a lei. Então Jesus veio para aquelas pessoas que não acreditavam em vida pós-morte, acreditavam naquele hoje. E ele fala que todos os aflitos serão consolados. E então aqueles que tinham doenças atrozes, e nós que temos doenças hoje, somos consolados, porque sabemos que hoje passamos por débitos, dificuldades, problemas de saúde, porque tem a causa nesta vida, ou por um descuido nosso, que não cuidamos da alimentação, ou dos vícios físicos, a bebida, o cigarro, a drogadição, o sedentarismo, que nos leva a desenvolver doenças. Muitas vezes nós contraímos esses problemas nesta vida, mas outras pessoas adquiriram esses problemas em vidas passadas. E este consolo que o Mestre trouxe, mostrando que existia o reino dele, que o reino dele não era deste mundo, que existia o mundo espiritual, que já trazia uma noção de imortalidade para aquelas pessoas daquela época e para nós. Que mesmo que nós padecemos hoje, mesmo que a nossa carne seja cravejada de espinhos, mas o importante é que o nosso espírito saia daqui deste corpo, desta roupagem, como diz Francisco de Assis, o jumentinho, que é o nosso corpo, que nos carrega uma existência inteira. Que mais que o nosso jumentinho seja surrado pela vida e pelas enfermidades, que nós possamos entrar no mundo espiritual como almas livres, como a lagarta que rompe o casulo, aquela crisálida e sai como uma borboleta leve. É como o nosso espírito tem que sair ao nosso desencarne, mesmo que o nosso corpo sofra, mesmo que passamos por dificuldades financeiras, emocionais, mesmo que sejamos abandonados pelas pessoas que amamos, a ingratidão dos filhos, o companheiro ou a companheira ingrata que abandonou numa hora difícil. Nós sabemos que isso que passamos hoje é um processo pedagógico que Jesus nos envia. Muitas pessoas não entendem que a lágrima de hoje será a consolação de amanhã. Maria de Nazaré, em soluços ao pé da cruz, vertia lágrimas. Pedro, depois de ter negado o Mestre Jesus, em desespero, também soltou as suas lágrimas. Em pranto copioso, nós podemos ver Paulo de Tarso, às portas de Damasco, sendo convertido. Milhares de irmãos cristãos da antiguidade sofreram e passaram e derramaram lágrimas, mas nenhuma lágrima foi sem esperança, porque Jesus trouxe para nós o consolo, Ele trouxe para nós o alicerce, para que edificássemos a nossa fé em cima da palavra dEle. Quanto amor aquela criatura trouxe aos nossos corações, e traz até hoje, norteando os nossos passos, como uma bússola em noites escuras, nas noites que nos perdemos muitas vezes, nas amarras da ignorância, nos ódios, nos rancores,
Jesus está ali, esperando que nós despertemos Ele, que acordamos Ele dentro de nós. Naquela passagem, onde Jesus entra no barco e adormece, e vem uma grande tempestade, e alguns apóstolos que estavam com ele ficam desesperados, porque a tempestade, os ventos, o mar bravio, deixaram eles desesperados, e eles acordam Jesus. E Jesus falando: por que estão tão ansiosos e nervosos, homens de pouca fé? Jesus então ordena aos ventos e ao mar, e eles acerenam. E eles começaram a pensar: quem é este homem que comanda as forças da natureza? Vamos pegar a interpretação desta passagem. Quando Jesus estava na praia com os apóstolos, eles estavam firmes. Quando Jesus entra no barco, adormece. E nas dificuldades eles desesperam até que Jesus é acordado. Qual o simbolismo disso para nós? Quando Jesus está na praia com seus apóstolos, nós estamos no mundo espiritual com nossos guias, com nossos mentores, com Jesus ao nosso lado. Quando nós entramos no barco, no corpo físico, nós deixamos Jesus adormecer pela nossa ignorância, pelos nossos descuidos, pelas nossas distrações nos mundos, nas coisas prazerosas da vida. Então Jesus adormece dentro de nós. Mas quando o mar bravio, o vento, a tempestade bate à nossa porta, nós em desesperos pedimos a Jesus para que Ele acorde. E Jesus acorda dentro de nós quando nós encontramos a doutrina dEle. E quando Jesus é acordado, as tempestades acerenam dentro de nós. É isso que Jesus está trazendo nas nossas vidas. Despertai o Cristo interior que mora dentro de cada um de nós, para que este Cristo possa apaziguar as tempestades das nossas vidas, para que Jesus seja verdadeiramente o nosso amigo. Porque falamos divino amigo, mas será que aceitamos Ele para perto de nós? Vinde a mim, que eu vos aliviarei. Mas estamos preparados para ir a Ele, como diz Emmanuel? Estamos preparados? Mas para ir a Ele, nós temos que perder determinadas coisas. O nosso amor próprio, o orgulho. Eu não perdoarei, eu me vingarei. Para ir a Ele, tem que perder isso. Vinde a mim, todos vós que estão aflitos. Mas é preciso que nós limpamos os nossos corações, para que os nossos corações limpos nós possamos alcançar o divino amigo. Estamos preparados para ir ao Mestre? É uma pergunta que Emmanuel faz no livro Caminho, Verdade e Vida. Vinde a mim, Ele está convocando. Mas tem agora o contributo da nossa parte. O que faremos de nós para ir a Ele? Quando for fazer uma oferenda e lembrar que tem uma desavença contra o vosso irmão, parai a oferenda, vá primeiro, reconcilie com o vosso irmão e depois vinde a mim. Vamos então, diante dos irmãos, ignorantes como nós também somos, pedir perdão, reconciliar com os nossos adversários. Ah, mas ele ou ela não quer, não tem importância. Se ela não lhe perdoa, se ele não lhe quer amizade, mas você está limpando como um bom serviçal de si mesmo, limpando o seu coração, varrendo para fora tudo aquilo que te atravanca o processo evolutivo. Vinde a mim, todos vós que estão cansados, e eu vos aliviarei. Estamos cansados de buscar os prazeres da vida, as felicidades ilusórias nas festas vãs, nas conversações que não nos levam a lugar nenhum. Nós bebemos a água do mar para matar a nossa sede, mas quanto mais sorvemos a água do mar das ilusões, mais sede nós sentimos. Por isso a necessidade de buscar a água viva do Cristo.
para que possa nos saciar de verdade. Conheço pessoas que falam para mim que vai às festas, às conversações em lugares não recomendados, para divertir, para esquecer as suas dores, mas continua com elas. E quanto mais buscam esses lugares, mais sentem vontade e nunca mata a sede. Joana de Ângeles nos diz: essa saudade, essa ansiedade, essa necessidade que nós temos dentro de nós é a falta dele, de Jesus em nossas vidas. Em nenhum lugar da face da terra nós vamos preencher a nossa vida com felicidade que não seja o evangelho do Mestre. Quando Jesus entra de verdade em nossos corações, a nossa vida transforma. Nós andamos nos desertos da solidão, da dificuldade, da aridez do sentimento. E Jesus nos traz as bênçãos, as luzes necessárias para iluminar as noites escuras. Como um grande farol que guia aquelas embarcações que estão à deriva no mar bravio das tentações, das ilusões que nos seduzem. Jesus está lá, firme, a iluminar os nossos caminhos. Ele é o nosso timoneiro. Entregamos então o timão das nossas vidas para que Ele nos conduza. Porque não tem mar bravio que vai conseguir nos tirar da rota adequada, da vida evangelizada, da conduta cristã. Jesus na nossa vida é o alimento. Jesus mesmo falou: eu sou o pão da vida. O pão da vida? Mas por que Jesus então se compara a um alimento? Porque nós temos a necessidade para o nosso corpo físico do pão material. Porque o pão nutrirá o nosso corpo e nos manterá de pé, saudáveis. Mas Jesus é o pão da vida, porque através dos seus ensinamentos, alimenta os nossos espíritos. E os nossos espíritos bem alimentados com este pão que Ele nos traz, que é o seu evangelho, nós teremos espíritos lúcidos, felizes, espíritos harmoniosos dentro das casas, com a companheira, o companheiro, os filhos, no nosso serviço. Então, alimentamos o nosso espírito de coisas saudáveis. Cuidado com as conversações sem propósito educativo nenhum, com as leituras negativas, com os filmes, os programas de televisão densos, que alimentam, sem nós imaginarmos, o nosso espírito. Porque tudo que você ouve, tudo que você vê, tudo que você lê, são alimentos para o vosso espírito. E isso nós temos que analisar e tomar cuidado. Então vamos ter a leitura saudável do Evangelho, as conversações sempre saudáveis, mesmo que as pessoas estejam naquele momento falando das maledicências da vida alheia, mudamos a conversa. Não vamos afastar dos nossos amigos porque eles pensam diferente do que nós, porque eles se comportam diferente, mas vamos então não ir para o lado deles na parte do desajuste e do desequilíbrio, mas tentar trazer eles para perto de nós. Levar este momento de casa espírita que estamos vivendo agora, porta fora, para o nosso lar. Porque no momento que nós estamos aqui ouvindo a palestra, todas as palestras, nós estamos sendo tratados também pela nossa espiritualidade. Porque neste momento é um grande momento de psicoterapia do Evangelho de Jesus, onde nós fazemos um tratamento em grupo, todos nós,
Todas as vezes que estamos ouvindo a palavra do Cristo, nós estamos num processo pedagógico de aprendizado, de libertação de amarras, de dificuldades. Tamanha a importância de vir à casa espírita, mas de levar a casa espírita conosco. Este momento de luz, que André Luiz também retrata no livro Missionários da Luz, acompanhando pessoas que estavam na casa espírita, as suas células brilhavam equilibradas, mas quando saíram porta fora da casa espírita, começaram a lembrar das dificuldades, das angústias. Uma senhora lembrou da amargura do marido que já desencarnara, e ela começou novamente a atrair para ela e as células, aquela energia radiante que a espiritualidade estava auxiliando, foi se obscurecendo, ficando opaca novamente, porque não deu a continuidade fora da casa no que recebeu dentro da casa. Não traremos para dentro da casa espírita a insanidade do mundo, mas levaremos a sobriedade da casa espírita para onde nós habitamos. Porque aquele que acende a luz é o primeiro a se iluminar. Se eu permanecer com a chama divina do Mestre acesa dentro de mim, eu serei uma pessoa feliz. Porque aquele que espera a felicidade na condição está equivocado. Eu serei feliz se, aí coloca condicional, se eu passar no vestibular, se eu conseguir me formar, se eu conseguir um emprego, se ela me amar, e aí a gente coloca no outro, nas coisas materiais, a felicidade. E a felicidade não está em ninguém. A felicidade não está em nenhum lugar. Me permite uma observação própria da minha vida. Em um determinado momento da minha vida, eu viajei para um lugar muito bonito e pensei, lá eu vou ser feliz. Porque lá é muito bonito, é um lugar lindo. Então vai ficar todas as minhas angústias, minhas dificuldades, os meus problemas em Três Lagoas. Porque o problema é Três Lagoas, lá não. Lá eu vou ser feliz. Cheguei lá e eu era o mesmo. Não mudou nada. E eu comecei a pensar, mas por quê? Num lugar tão lindo ainda continuo com o meu problema dentro de mim? Porque o problema não é Três Lagoas. O problema sou eu. Aonde eu for, nesta terra ou no mundo espiritual, eu levarei as minhas enfermidades morais, os meus sofrimentos. Então não importa onde nós estejamos, não importa se somos amados. Joana de Ângeles nos fala que todo aquele que quer ser amado, que espera ser amado, é criança psicológica. Porque o adulto, quando amadurece psicologicamente, no amor, não espera ser amado, ele ama. Mesmo que recebe a ingratidão. Vamos observar o amor que mais se aproxima do amor que Jesus quis falar. O amor de mãe. Nenhum amor é mais sublime sobre a terra do que o amor de mãe. Guardadas as exceções de algumas mães equivocadas, ou de alguns pais muito amorosos, mas a grande maioria, nenhum amor se compara a uma mãe. Porque a mãe, mesmo que ela seja traída, enganada, humilhada, abandonada, ela continua amando. O filho ingrato vai embora, quando está com um problema volta, ela acolhe o filho como verdadeira leoa a proteger a sua cria. É o amor incondicional. É o amor que não coloca barreiras ou condições. Eu vou te amar se você fizer o que eu quero. Se você deixar de fazer o que eu quero, acabou nosso amor. Isso é condições. E o amor do Cristo é incondicional a todos nós. É importante então que nós busquemos este amor. O amor que ama. Porque aquele que ama acende a luz dentro de si. E é beneficiado pela chama da luz do amor. E ele começa a ser feliz por amar. Porque ele ama a vida. Porque ele ama o seu semelhante. Porque ele ama mesmo sem ser amado. Porque é assim que nós temos que ser. Jesus, o divino amigo, o homem mais perfeito que passou pela face da terra, amou, mesmo na hora da cruz que foi abandonado pelos seus,
com exceção de algumas mulheres, de Maria de Nazaré, Joana de Cusa, Maria de Magdala, Maria de Cleófas, do próprio João, o resto abandonou. Ele curou várias pessoas, ele ensinou os apóstolos, vários eram simpatizantes e ele foi abandonado. E mesmo por isso ele deixou de amar? Não. Ele pediu a Deus: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E é assim que nós temos que proceder. Vinde a mim todos vós, mas para ir a Ele precisamos muito conhecê-lo. Não conhecer a imagem do Cristo, não o Cristo crucificado, não o Cristo exterior, porque nós terceirizamos para Jesus. Jesus vai prover, Jesus vai fazer, Jesus vai realizar. Como eu vou ficar sentado de braço cruzado, deixando que Jesus faça por mim? Nós entendemos o Cristo interno, aquele Cristo que mora dentro de nós, e quando Ele entra em nós, a nossa vida muda, porque o conhecimento dEle é libertador, porque a proposta do Mestre é de amarmos, é de perdão, é de reconciliação, é de alegria. A boa nova é uma festa dentro de nós, que todo aquele que tem ela, que deixa e permite que esta festa se instaure dentro dele, é uma pessoa alegre mesmo diante das provações. Quando nós conversamos com Divaldo Pereira Franco, todas as vezes, aos seus 89 anos, com dificuldades, feliz e alegre, com problemas de saúde, com problemas de relacionamento no movimento espírita, porque o movimento espírita é feito por pessoas que muitas vezes desequilibradamente nos coloca problemas, e ele amando a todos, estas grandes almas como Francisco Cândido Xavier, com doença mesmo assim auxiliando, mesmo as pessoas tentando surpreender ele em ciladas, maldizendo, ele continuava amando. São os nossos exemplos, são aqueles que deixaram os rastros luminosos para iluminar as nossas noites escuras. É a este amigo incomparável de todas as horas que nós temos a necessidade de orar a Ele, sempre. Nas horas alegres, agradecendo. Nas horas tristes, pedindo força, para que nós tenhamos força de superar as nossas dificuldades. Não pedindo a Ele que tire as dificuldades, porque Ele não vai. Ele veio nos aliviar, não tirar as nossas provas. Porque as provas que eu passo, eu mesmo causei com as minhas próprias mãos, nesta ou em vida passada. Então Jesus está para nos aliviar. Um grande exemplo de Francisco Cândido Xavier, ele estava em Pedro e Leopoldo ainda, não tivera a oportunidade de mudar para Uberaba. Todas as pessoas que iam visitar o Chico, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, que ele fundara, ele ficava até tarde da noite, psicografando, terminava, ele levava cada uma das pessoas nos hotéis que estavam, para que não ficassem sozinhos. Aí ele foi, levou todas as pessoas, despediram, ele está voltando tarde da noite, já era madrugada, 2 homens com uma arma abordam o Chico e fala: passa todo o dinheiro, passa todo o dinheiro. E ele enfia a mão no bolso e tirou alguns cruzados. E aí fala: oh, meu irmão, eu só tenho isso, mas por favor não me mate. Leve tudo que eu tenho, mas não me mate, porque eu tenho muitas criancinhas para cuidar. Aí o outro falou assim, outro ladrão falou assim: eu te falei que não ia dar certo assaltar esse homem? Olha o sapato dele, olha a roupa remendada, o que você podia esperar desse homem? Aí o outro ladrão falou assim: o senhor é casado? Não, senhor, não sou casado. Então por que o senhor está com medo da gente matar o senhor e o senhor ficar sem cuidar dos filhos do senhor se o senhor não é casado? Ele falou: não, meu filho, é que eu tenho várias crianças abandonadas que eu cuido, que eu auxilio. Além de falar de Jesus a elas, eu também, com meus amigos, eu levo alimento. Aí o bandido, um dos ladrões, pegou e olhou para o outro e falou assim:
cadê aquele dinheiro que nós roubamos no assalto anterior? Aí ele falou assim, você não vai fazer o que eu estou pensando que você vai fazer. Ele falou, me dá o dinheiro. Mas fulano é 300 cruzeiros. Ele falou, me dá o dinheiro. Pegou o dinheiro e falou, toma aqui, senhor. Leva agora o dinheiro e vai tratar das suas criancinhas. Aí o Chico falou, oh, louvado seja o Senhor Jesus. Vá com Jesus. Aí esse bandido, esse ladrão, olhou para ele e falou assim, o senhor acredita que Jesus pode ir comigo? Que sou um homem equivocado? Que tenho levado a minha vida em enganar e em roubar as pessoas? Por que o senhor acha que Jesus iria comigo? E aí o Chico responde a ele, se Jesus escolheu a hora derradeira do seu calvário, subir a uma cruz do madeiro, ao lado de 2 ladrões, por que ele não iria com vocês, meus filhos? O homem se emocionou e foi embora. Através da vivência, dos nossos exemplos, nós podemos converter muito mais que as nossas palavras. Busquemos sempre dentro de nós a força libertadora das nossas vidas, para que Jesus de Nazaré, este divino amigo abnegado, possa fazer morada em nossas vidas. Como Bartimeu, aquele cego de Jericó, nós possamos olhar aos céus e gritar, Jesus de Nazaré, tende piedade de mim, tende piedade de nós, Senhor Jesus, que sofremos as aflições do corpo e do espírito. Apazigua, Mestre, os nossos corações em chamas de dor e sofrimento. Traga a cada um de nós o bálsamo consolador para aliviar as nossas feridas de cada dia. Ó Senhor, ilumine nossos passos dentro da sua casa, para que possamos ser dignos do seu nome, do seu trabalho, que possamos honrar a casa que estamos, o trabalho de Boa Nova em auxílio a todos os irmãos necessitados. Senhor Jesus, ilumina nossos passos, ilumina nossas mentes, as nossas famílias, para que possamos, mestres, unidos, levar a boa nova aos irmãos que aqui adentrarem futuramente. Iluminai-nos, Senhor. Esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.